Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Então, hoje eu vim aqui falar um pouco a mais sobre a regência verbal que nós começamos a falar na nossa aula interativa de segunda-feira. Nós estamos abordando a página 31, a unidade 4 do nosso livro, do nosso caderno de atividades, que está aqui, que fala sobre regência verbal. Então, eu venho passar um pouquinho para vocês a respeito dessa matéria tão importante, tão cobrada em concursos. Vamos lá? Vocês estão rindo de mim ou para mim? Tem diferença? Vamos ver? Qual a importância da regência verbal no nosso dia a dia? Tem uma importância muito grande. Vamos ver? Vamos analisar? A regência verbal e o efeito de sentido causado nas frases. Por exemplo, você está rindo de mim? Ou entende-se que alguém está zombando de outrem. Logo, o verbo rir é transitivo indireto. E se ele é transitivo indireto, vamos relembrar, eu tenho a preposição de. Então, você está rindo para mim. Eu quero dizer que eu estou sendo gentil. Então, neste caso, também é transitivo indireto, só que eu tenho uma preposição para, que vai sinalizar que esse verbo está no sentido de tornar-se agradável. Entenderam? Então, a regência verbal, a mudança dos verbos, como eu disse para vocês, elas também implicam em mudança de sentido. Vamos lá? Agora reflita. Joana, qual é o certo? Ele namora comigo ou ele me namora? Isso aqui vai ficar para a nossa aula interativa. Depois nós vamos respondê-la. No final desses slides tem alguns exercícios que eu quero que vocês reflitam e tragam para a nossa aula interativa de quinta-feira que vem. Tá joia? Porque eu vou trazer esses slides e nós vamos responder na aula interativa. Então, vamos lá. A regência de alguns verbos. Nós vamos estudar a seguir algumas regência de alguns verbos. Eu tenho uma questão de regência na variedade padrão e uma regência na variedade popular. O que seria isso? Alguns que são aceitáveis na linguagem popular, na linguagem informal, e outros que são na linguagem formal, realmente. Ok? Na nossa aula interativa de quinta-feira que vem, nós vamos responder isso tudo, tá bom? No estudo da regência verbal, como no estudo de outros tópicos gramaticais, ok? Eu tenho uma adequação à situação do uso. Lembra que eu falei isso com vocês também estudaram isso no 8º ano, que não existe língua certa ou errada, nós fazemos uma adequação da linguagem em relação à situação de uso, ao contexto. Por isso, eu tenho um determinado verbo, uma determinada regência de um verbo que pode ser adequada em um contexto e ser totalmente inadequada em outro, ok? E aí vai depender tudo da aceitação, dependendo da função do contexto comunicativo. Quem é o contexto comunicativo? Eu, locutora, e você, o interlocutor, e a mensagem. E esse contexto também envolve a situação que esses interlocutores estão envolvidos. Sala de aula, um churrasco, uma reunião familiar, enfim. Vamos lá? A regência verbal, tanto na variedade padrão quanto na popular. Ou seja, variedade formal ou informal. Eu trago para vocês um quadrinho mais escuro, a variedade popular. E aí, a que seria correta, da gramática, quando eu falo variedade padrão. Tá ok? Aquela de regras, a gramática. E aí eu já trouxe isso para vocês, mas vou ler rapidamente, vou passar, porque na nossa aula interativa de quinta-feira eu vou explicar isso melhor para vocês, tá joia? Pela TV nós assistimos o show de rock, isso na variedade popular, nós falamos isso o tempo todo, assistir o show. Na verdade, eu assisto ao show, ou seja, em uma redação, Enem,
No próprio PISME, que não tem prova de redação, mas tem a parte escrita, discursiva, é necessário atentarmos para esses verbos, para essas aceitações, para essas variedades que os verbos apresentam e que eles podem colocá-los em má situação em relação à variedade da língua. Isso que vocês vão ler, eu vou mandar para vocês no WhatsApp, no nosso grupo, tá joia? Como que são usados os verbos assistir, tá joia? Eu tenho o sentido de assistir nessa variedade semântica de duplo sentido, de polissemia do verbo, né? Que não é só a manga da blusa, manga da fruta, não só a polissemia de palavras, mas nós temos polissemia dos verbos também, ajudar, auxiliar, né? Os verbos assistir, ele tem o sentido de caber, de pertencer, vários sentidos. Então vamos lá. Ir e chegar, nós falamos vai no cinema, mas na verdade quem vai a algum lugar. Já chegou no porto, na verdade já chegou ao porto. Eu tenho os verbos ir e chegar, quem ir em algum lugar ou chegar em algum lugar na variedade popular, mas na verdade é ir a algum lugar e chegar a algum lugar. Isso aqui vocês têm que ler e vocês têm que observar, tá bom? Eu não obedeço os sinais de trânsito, eu obedeço aos sinais. Ou às regras de trânsito. O acraseado, lembrando que crase é a preposição mais artigo. Ok? Vamos lá? Preferir. Eu prefiro mais partir do que ficar. Eu prefiro partir a ficar. Vocês leem isso com calma, tá joia? Tem vários usos aqui do preferir X, eu preferi X do que Y, vocês dão uma olhada depois. É bem interessante também. Os verbos pagar e perdoar. Não pagou os funcionários. Não pagou o funcionário. Errado. Errado não, variedade popular. Não existe certo e errado. Nós já sabemos disso. Tudo bem, foi um erro meu aqui. Existe adequação vocabular, né? Adequação linguística. Variedade padrão. Não pagou aos funcionários, não pagou a alguém. Ok? Eu tenho o verbo pagar e perdoar também, que eu já falei para vocês agora. O verbo visar. Eles visam o cargo, eles visam ao cargo. Ok? Ainda sobre o verbo visar, tem vários significados, além de mirar, dirigir a pontaria, assinar, enfim, vários sentidos. Isso aí vai depender do contexto, daí a importância de retornar ao texto, né? Não somente, eu sei, tá na cara, desculpa falar assim, mas é isso que eu escuto dos alunos. Professor, nem precisa voltar ao texto, isso está na cara. Cuidado com os, entre aspas, estão na cara, porque não estão. Estão, mas não pode, não, às vezes o que parece não é. E aí eu vou mostrar para vocês essa regência desses verbos do lado da transitividade deles e os exemplos, de acordo com a variedade padrão, com a variedade culta da língua. E aí tem as variedades popular e variedade padrão. Eu gostei bem desse slide, reitero, estou avisando que eu vou passar esses slides de novo na nossa aula interativa, porque vocês vão fazer os exercícios que estão no final desses slides. Eu tenho verbos que na variedade padrão do idioma apresentam a variação de transitividade associada à mudança de significado. O que eu falei para vocês? Verbo agradar, aspirar de absorver, de cheirar, ou de aspirar a um cargo melhor, tá? Eu tenho vários sentidos de agradar. Eu não me agrado, eu não me contento, ok? Eu não me satisfaço. Verbo aspirar no sentido de... isso eu falei com vocês na última aula desse verbo aspirar. Do verbo assistir eu também comentei com vocês. Do querer também eu falei. Visar é preocupante, bem preocupante. Os verbos que apresentam diferentes transitividades sendo um verbo só. É complicado. E aí, eu trabalho com a regência verbal no texto literário. O que é um texto literário?
charge, uma tirinha. Né? Nesses textos literários, eu posso trabalhar a regência verbal. Qual que é a relação deles dentro de um contexto, tá ok? E aí eu tenho uma atividade 1, preciso analisar a regência verbal do verbo em destaque, retirado de cada tirinha abaixo. E vocês vão justificar as respostas para mim. No caderno. Aula do blog do dia 16, semana que vem, nós vamos... Só vou dar as respostas desses slides na semana que vem, que nós vamos conversar. Vocês vão trazer o caderno na aula. Quinta-feira que vem, tá, gente? Não é amanhã, não. E nós vamos estudar. Tem várias perguntas. Estão vendo? Atividade 2. Questõezinhas de faculdade. Atividade 2 também. Ok? Vocês vão colocar as formas adequadas, empregando a regência de cada verbo. Tá, joia? E aí, essa produção textual eu queria que vocês fizessem. Pode usar. Depois eu converso com vocês na quinta-feira. Eu explico melhor sobre essa produção textual, tá joia? Porque eu vou começar a cobrar um pouco mais produção textual de vocês, escrita. Eu sinto essa necessidade, tá bom? Gente, eu tô à disposição de vocês. Qualquer coisa, vocês me chamam. Grita. Fala. Me liga. Muita saudade de vocês. Vocês não fazem ideia do dia que eu fico esperando a nossa aula interativa. Tá joia, meus amores? Ó, um beijo. Vou mandar para vocês esses slides no nosso grupo. Tá bom? Fiquem com Deus e até breve. Um beijo.